para a nossa próxima parte, que tem como título A Igreja Reveladora da Sabedoria de Deus. A Igreja Reveladora da Sabedoria de Deus. Nós já vimos em estudos anteriores que Deus tinha um plano, na verdade Deus tem um plano para tirar esse mundo dessa situação caótica em que se encontra. Deus criou esse mundo perfeito, mas o pecado trouxe suas consequências. E hoje, 6.000 anos depois de criado, o mundo se aproxima de seu fim. Estamos vivendo no fim deste plano divino, o plano da redenção. O livro do Apocalipse deixa claro que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Como é que ele sabe? Através das profecias da Bíblia Sagrada, ele tem uma ideia que estamos vivendo no fim, assim como nós também temos, né? Mas a Bíblia também mostra o glorioso final deste plano. O final é glorioso porque é a volta de Jesus, é o milênio no céu, é a vida eterna, é uma terra renovada, é uma coisa impressionante. É você salvo vivendo com Jesus, vivendo com Deus, na presença dos anjos e do Espírito Santo. E esse plano de Deus envolve todas as pessoas em todas as épocas. E felizmente incluía a Saulo. Sim, porque depois ele se transformou em Paulo. Ele foi transformado, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. E aqui em Efésios capítulo 3, dos versos 7 a 17, ele mostra o que ele pensava dele mesmo. O pensamento dele nem sempre era muito legal, viu? Mas ele mostrava o pensamento dele e de sua participação na divulgação do Evangelho. Eu gostaria de ler também na versão A Mensagem, capítulo 3, versos 7 a 12. Diz assim: E é para isso que dedico a minha vida, ajudar todos a entender a mensagem e a responder a seu apelo. Sob o pleno cuidado de Deus, ela me foi dada como um presente, uma grata surpresa. Quando chegou o momento de apresentar a mensagem aos que nada sabem sobre Deus, eu era o menos qualificado de todos os cristãos. E Deus me deu esse privilégio. Mas estejam certos de que não foi por causa da minha capacidade. Por isso aqui estou eu pregando e escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade, as riquezas insondáveis de Cristo e a sua graça generosa. Minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores, por meio de gente que segue Jesus como vocês reunida nas igrejas. O extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. Tudo está acontecendo conforme o plano de Deus executado em Cristo Jesus. Quando confiamos nele, temos liberdade para dizer o que deve ser dito e ousadia para ir aonde for preciso. Então, não permitam que as lutas que estou enfrentando por causa de vocês os desanimem. Coragem! Vejam que interessante o que Paulo fala aqui, né? Ele fala assim ao coração daqueles gentios e fala ao nosso coração também, né? Vocês não sentiram assim que Paulo falando para vocês? Eu sinto ele falando para mim, especialmente lendo na versão A Mensagem, né? Quero destacar alguns pontos aqui. Ele dizia, Paulo, dizia que ele era ministro pelo dom da graça de Deus, lá em Efésios 3, verso 7. Ele também dizia que ele se considerava o apóstolo divinamente nomeado, mas se considerava o menor de todos os apóstolos, em Efésios 3, verso 8. Porque ele veio depois, ele não teve a convivência com Jesus Cristo, ele perseguiu os cristãos, e foi numa viagem dessa, de perseguição aos cristãos, que Jesus o encontrou. Ele não estava procurando Jesus, Jesus o encontrou e o procurou e o escolheu. Jesus disse, esse é para mim um vaso escolhido. Foi Jesus que escolheu a Paulo. E ele também se diminui dizendo, nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. E ele diz ainda que ele se vê como o menor de todos os santos, em Efésios 3, verso 8. E finalmente,
ele se descreve como o pior ou o principal dos pecadores em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Por que ele fala isso? Porque quando você começa a se aproximar de Jesus Cristo, aí você vê que você não é nada mesmo. Quando você se aproxima de Jesus e começa a ver a grandiosidade de Cristo, o Salvador do mundo, você percebe que você não é nada. E ele começou a perceber isso na sua vida. E ele louvava a Deus pelo que Deus fazia por ele. No livro Caminho a Cristo, Ellen White diz assim: quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de faltas se sentirá a seus próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara, e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Percebo? Quando você vai se aproximando de Cristo, você percebe quão distante você está. Mas você quer ficar. Ele é o modelo, esse é o alvo. E você prossegue. Aliás, Paulo dizia isso, né? Prossigo para o alvo, né? Então, vamos prosseguir para o alvo. E Paulo, ele tinha alguns pontos de visão muito interessantes com respeito a Israel e igreja. Por exemplo, Paulo via uma continuidade essencial entre Israel e a igreja. No Velho Testamento, as promessas, e no Novo Testamento, o cumprimento dessas promessas. Israel e igreja não são dois povos de Deus. Paulo vê a igreja composta por judeus e gentios. A igreja é o cumprimento da incrível promessa de Deus no Antigo Testamento. Olha que coisa impressionante, né? E Paulo usa a mesma ideia de continuidade de Israel e da igreja em termos de revelação. O plano de Deus é um, a sua revelação é uma e contínua, né? Vai indo. A igreja está edificada sobre os apóstolos e os profetas, de acordo com Efésios capítulo 2, verso 20. Mas ele também realça que a pedra angular era Jesus de Nazaré, como Cristo profetizado pelas Escrituras no Antigo Testamento, conforme ele diz em Efésios 2, verso 20. O Deus de Israel não é um Deus nacional só de Israel. Ele é o Deus de toda a terra, ele é o Criador e Redentor do mundo. Né? Vejam a visão de Paulo. Né? O Deus de Israel é o nosso Deus, é o Deus de toda a terra, é o seu Criador e o meu Criador.